continuar essa aula de ótica falando ainda da interferência da luz. Vamos ver alguns tipos de geometria que nós temos entre fontes, espelhos, semi-espelhos, que possam evidenciar o fenômeno da interferência, e isso é o que cria, na verdade, o uso da interferência, né? E eu vou pegar e ilustrar com alguns fenômenos naturais que todo mundo já brincou desde criança, a bolinha de sabão, por exemplo. Quem que não ficou maravilhado com aquelas cores que aparecem na bolinha de sabão? Todo mundo. Isso é um fenômeno puramente de interferência, como eu vou mostrar para vocês. Bom, então nós já vimos na última aula a origem da interferência, né, que vem do fato da luz ser ondulatória, né, ter natureza ondulatória, e a amplitude, os campos que compõem a luz, pode estar oscilando em fase ou fora de fase, dando origem à soma ou subtração das amplitudes, dando origem a um fenômeno de interferência. Tá certo? A interferência construtiva realça a luz. A interferência destrutiva desaparece com a luz. Tá certo? Muito bem. Então nós vamos ver alguns tipos de interferômetro. Um dos primeiros interferômetros que nós vamos ver aqui nessa aula é o chamado interferômetro de Michelson. Ele é não só extremamente importante do ponto de vista de espectroscopia, que é o uso da luz para analisar as coisas, como também ele é historicamente importante para o nascimento da relatividade de Einstein, né? Todo mundo já ouviu. Então, como que é o interferômetro de Michelson? Nós temos dois espelhos e um semi-espelho. Semi-espelho é um pedaço de vidro. Parte da luz passa, parte da luz é refletida, né? Todo mundo já olhou numa janela, vê sua própria imagem e vê o que está do lado de fora. Esse é um semi-espelho. E aqui tem um observador aqui. O que nós fazemos é jogar a luz aqui. Então a luz é introduzida dessa maneira. Esse é semi-espelho. Uma parte é refletida, vai para o espelho de cima e volta. E tem esse caminho. A outra parte é transmitida, vai para esse espelho, é refletida e volta. Chega no observador, o que chega no observador? Chega no observador a soma das duas contribuições. Tá certo? E se chega a soma de duas contribuições que advêm da mesma fonte original, está instalado o processo de interferência óptica. Portanto, o observador, dependendo das condições, vai ver máximos e mínimos de luz. Então ele vai ver a luz flashes se ele movimentar alguma parte desse interferômetro. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esse interferômetro, cada um desses caminhos são chamados braços do interferômetro, né? Então eu tenho dois braços do interferômetro e normalmente o que eu faço é deslocar um dos espelhos um pouquinho, de tal maneira que o caminho de um dos braços seja levemente diferente do caminho do outro, permitindo que a onda que percorreu esse braço seja atrasada ou adiantada com relação à outra. E como nós vimos na aula anterior, isto dá origem à interferência, ao fenômeno da interferência óptica. Muito bem, nós temos que fazer um pouco da álgebra agora. Para cada um dos dois, imaginando que esse espelho divide meio a luz, então uma parte da amplitude vai para lá, uma parte vai para cá, mas na soma total, você vê, esse aqui volta, uma parte volta para cá, não tem problema, essa se perdeu. Uma parte é transmitida, não tem problema, essa se perdeu. O que importa é aquilo que o observador está olhando, está enxergando. E ele está enxergando a soma desses dois campos, onde D1 e D2 é a distância percorrida em cada um dos braços do interferômetro. E, obviamente, da mesma maneira que eu calculei as franjas na interferência de Young das fendas duplas, aqui é de braços duplos, né? Então nós temos dois braços com um caminho óptico diferente em cada um, e isso faz com que haja a possibilidade de uma interferência desses dois. A diferença de fase é isso menos isso, não é? Porque isso é o que caracteriza a oscilação. E ela vai depender da diferença do caminho que a luz percorre nos dois braços. O resultado é que, fácil de calcular, a amplitude do campo resultante é a soma das duas amplitudes, 2 é 0, vezes o cosseno disso aqui, da fase, dividido por 2. E esse cosseno, ele pode ser 0, 1 ou menos 1, e dependendo desse valor,
Isso vai dar uma interferência construtiva, então o observador de repente vai ver luz, de repente não vai ver nenhuma luz. Aí você tem uma dúvida na sua cabeça, que eu sei que está lá dentro, que é o seguinte, voltando ao interferômetro. Quando a luz desapareceu do observador, para onde ela foi? Voltou para a fonte. O sistema como um todo mantém a energia, lógico. A interferência não destrói a energia. Ela rearranja a luz, mas ela não destrói. Aqui então, ela não está projetada em máximos e mínimos no anteparo, mas ela está projetada em máximos e mínimos nessas duas direções. Quando aqui deu mínimo é porque toda a luz voltou. Quando aqui deu máximo é porque toda a luz foi transmitida. Tá certo? Então não precisa ficar preocupado que luz não desapareceu do nada. Muito bem. Quando essa diferença, lembra, isso aqui é 2π sobre lambda, corta, corta. Quando essa diferença ela é um número inteiro de lambda, como nós vimos, significa que uma onda está adiantada ou atrasada em relação a outra de uma oscilação completa, portanto as amplitudes se somam. Quando dá um número semi-inteiro de lambda, é porque eu faço o máximo coincidir com o mínimo e, portanto, essa dá interferência destrutiva porque acaba dando um cosseno que dá zero. Muito bem, então eu vejo máximos e mínimos nessa composição. O observador está lá, se ele começar a movimentar aquele espelho, que eu chamei de espelho móvel, ele começa a ver flashes de luz, que é o processo de interferência. Tá certo? Então, fixando o espelho e movimentando o outro, ele passa por máximos e mínimos. E é extremamente interessante que pequenas variações, nós estamos falando de variações nanométricas do espelho, leva a variações da intensidade. Eu posso passar de um máximo para um máximo parcial que eu posso notar pelo olho. Então o interferômetro é uma forma de medir distâncias muito, muito pequenas. É por isso que, às vezes, em alguns tipos de microscópio, que vai ver relevos de uma superfície, você tem um interferômetro. Porque pequenas variações de distância levam um observador externo a ser capaz de observar. Com o interferômetro a gente pode medir distâncias compatíveis ao tamanho do átomo. É incrível, não é? Muito bem. E é um instrumento de muita precisão para se medir deslocamento. Com ele você pode medir muitas coisas. E um interferômetro de Michelson foi fundamental para Einstein olhar aqueles resultados que ele virava com relação à rotação da Terra, tudo isso, não vou contar a história toda aqui, mas ele deveria ver pequenas variações da propagação da luz num braço num outro, quando variava o interferômetro, e não viu, daí ele vem e formula a relatividade, que a gente sabe que é importante. Muita gente talvez não saiba, muita gente fala assim, mas para que serve a relatividade? Se não fosse a relatividade, nós não teríamos hoje transmissão via satélite, e provavelmente você não ia poder estar assistindo essa aula. Muito bem. O interferômetro é um instrumento muito importante para se medir o comprimento de onda da luz. Porque você pega a luz, ela tem um comprimento de onda, ela é um fenômeno ondulatório. E como que eu meço o comprimento de onda? O interferômetro. Porque eu pego, vou lá, vou deslocando aquele o espelho móvel de uma certa distância e vou contando quantas franjas, quantos claros e escuros vão passando. Se passaram N claro e escuro, aquela distância que eu caminhei corresponde a N vezes lambda, daí eu determino lambda através de uma medida simples. Eu vou contando máximos e mínimos, isso eu consigo fazer, vou deslocando com o micrômetro e vou medindo máximos e mínimos. Conto quantos são e sei dizer qual é o comprimento de onda da luz. O comprimento de onda da luz normalmente é uma fração de micron, né? É muito pequenininha, mas eu consigo medir com precisão através de um interferômetro. Aqui tem um exemplo muito interessante. Você vê que a interferência depende do lambda. E se eu jogar luz branca no interferômetro? Cada componente de cor, cada lambda vai ter um processo de interferência levemente diferente. E aí, então, eu vou fazer um exemplo que é o exemplo da película delgada. Imagine que eu tenho uma película fina de um material que tem um índice de refração que nós já sabemos, nessa altura do campeonato, muito bem o que é o índice de refração. E ela tem uma espessura D.
e eu jogo luz sobre ela. Essa luz vem, bate, uma parte é refletida na primeira superfície e uma parte é refletida na segunda superfície. Alguém que está observando aqui do lado de fora vai ver uma soma de duas contribuições. Parte que foi refletida na primeira superfície e parte que foi refletida na segunda superfície. E essas duas podem interferir, dando máximos e mínimos. E esses máximos e mínimos, obviamente, como a gente viu até agora, vai depender da composição do comprimento caminhado pela luz, uma em relação à outra, com o comprimento de onda da luz. Tá certo? Ah, aqui eu tenho que dizer uma coisa. Quando o meio vem de um índice de refração baixo, que é o ar, para um índice de refração mais alto, que é o caso da água, se a gente estiver lidando com uma bolha de sabão, uma película de sabão, tá certo? Então, há uma inversão de fase de π na primeira reflexão. Isso aqui, para explicar isso, a melhor maneira que eu vi é, se você pegar uma corda, essa corda tem uma parte grossa e uma parte fina. Se você der um pulso, que é uma onda, se propagando, quando ele encontra a fina, ele transmite parte na fina e o que é refletido vem na mesma direção. Então o que a gente diz é, não inverteu a fase. Quando eu tenho uma corda fina ligada a uma grossa e eu dou um pulso, quando a corda fina encontra a grossa, que seria como a luz propagando do meio de menor índice para o meio de maior índice, acontece que inverte. Você pode fazer essa experiência na sua casa emendando duas cordas. Isso é uma inversão de fase que eu tenho que levar em conta na hora de fazer a conta na minha película, porque quando a luz vem e é refletida nessa superfície, a gente diz que o campo inverteu. Ele era máximo, de repente virou mínimo. Ele virou a direção dele, o sentido. E eu tenho que levar isso em conta para fazer a conta. Então, as interferências construtivas vão vir agora quando eu tenho um número semi-inteiro de lambda. Por quê? Porque meio lambda já pegou na defasagem na primeira reflexão. Essas são as condições de máximo, então eu posso, e tem as condições de mínimo, e aí eu posso aplicar isso para cada lambda. Se eu jogar a luz branca, eu vou ver que algumas cores a interferência vai ser destrutiva e algumas cores a interferência vai ser construtiva. Então o que acontece? Quando você tem uma película de sabão, você começa a ver cores aparecendo nela. As cores que você enxerga são as cores que estão com interferência construtiva. Então você vê uma intensidade daquelas cores maior. Então dá essa aparência do colorido. As outras, que são interferência destrutiva, desaparecem naquele momento. E se você for percorrendo a bolinha, você vai ver que dependendo do ângulo, das condições, as cores vão mudando. Essa é a natureza, a origem das cores da bolinha de sabão. É um fenômeno intrinsecamente de interferência das ondas de luz que estão chegando ali. Depende do ângulo, né? Muitas vezes hoje você vai comprar um óculos e você fala, eu não quero que luz seja refletida. Então você faz um processo de interferência, você faz camadas sobre a lente. Aliás, os instrumentos, as câmaras de gravação, todas elas têm esses chamados coating antirrefletor. E qual é a origem disso? A origem disso é que eu faço uma camada de tal maneira que as múltiplas reflexões interfiram construtivamente para o comprimento de onda que eu quero. Luz visível, aqui eu coloquei luz verde, que é mais ou menos o centro da luz visível, né? E as outras desaparecem para você ter pouca interferência ou pouca reflexão. Nós podemos, esses coating antirrefletor, né? Eu tenho que ter o ar, tenho que ter dois tipos de índice de refração. Normalmente eu ponho um filme, aqui a gente colocou fluoreto de magnésio, sobre vidro. Isso dá antirreflexo. Isso já é comum em carros, é comum em lentes, para evitar reflexão, para evitar aparecimento de imagens fantasma e tudo isso. Também é um processo de interferência. Basta eu escolher uma cor, ou várias cores, e desenhar um sistema de reflexão em películas finas, de tal maneira que prevaleça a transmissão, dando interferência destrutiva na reflexão. Então eu mato a reflexão. Uma outra aplicação interessante da interferência são os chamados anéis de Newton.
portanto foi descoberto pelo próprio Newton. E ele advém quando você tem uma superfície plana superimposta a uma superfície curva. Então imagine que eu ponho aqui uma superfície plana. Então, dependendo da posição, quando eu jogo luz, eu vou ter um espaçamento diferente, acho que a próxima figura mostra bem, né? Um espaçamento diferente, crescente, e aí eu vejo em cada local a parte da reflexão da primeira e da segunda superfície pode ser construtiva ou destrutiva. Então, quando eu superimponho uma superfície curva com uma superfície plana, eu vejo uma coleção de anéis. Por isso que às vezes você pega dois vidros, você acha que ele é plano, mas ele não é totalmente plano. Então ele tem um pequeno gap, um pequeno espaçamento entre eles. E quando você pressiona um contra o outro, você vê os anéis, que é a interferência da luz. Aliás, eles são coloridos, e coloridos em diferentes posições, porque cada comprimento de onda acaba tendo a interferência construtiva ou destrutiva numa posição levemente diferente. E devido à geometria, você acaba vendo anéis concêntricos. Esse é um tipo de interferência muito interessante para você determinar a planicidade de uma superfície. Quão plano é um plano? Você pega uma superfície curva muito bem conhecida, põe sobre o plano e olhando a deformação, você sabe se ele tem irregularidades na sua planicidade. Isso é importante? É muito importante para muitas aplicações que a gente tem hoje na ótica moderna, inclusive na tecnologia, na fabricação de lentes de contato e tudo isso mais. Muito bem, o processo de interferência é fundamental para a qualificação dos componentes ópticos que são fabricados. Quando você fabrica uma lente hoje, como que ela é qualificada com relação à sua esfericidade ou à presença de defeitos? Através de processos de interferência. A gente pode fazer a álgebra pegando luz que vem, aqui tem um espaçamento, é uma álgebra simples de se fazer, para você ver a posição dos máximos dos anéis com relação à coordenada radial que nasce do centro e vai. E ela é dado um lambda, ela é dado por essa fórmula simples, R maiúsculo é o raio de curvatura da superfície curva, e foi um grande feito de Newton, porque permite a gente determinar a planicidade, permite a gente quantificar lentes, permite a gente fazer uma série de coisas. Antes de terminar, eu queria falar para vocês de um fenômeno de interferência extremamente importante. As cores não aparecem só nos anéis de Newton ou na bolinha de sabão. Na natureza ele aparece de várias formas. Então, eu sei que para alguns é até incrível, mas se eu perguntar as cores do pavão, das penas dos pássaros, da asa da borboleta, você acha que é um pigmento colorido que está ali? A resposta é não. Nas plantas, a cor é devido a pigmentos, que nós vamos aprender mais tarde como que advém essas cores. Mas na pena do pavão, na asa da borboleta, é uma estrutura como se fosse de películas finas, mas não é película, são pequenas lamelas que aparecem e que faz com que a luz branca que interfere gera interferência construtiva só para algumas cores e não para outras. Então, muitas cores da natureza é de natureza intrinsecamente interferométrica. Se você pegar uma borboleta, você vê que dependendo do ângulo que você olha, parece que a cor muda um pouco. Às vezes ela até toma uma tonalidade metálica, como se fosse um espelho, porque naquele local todas elas vêm e interferem construtivamente. Em outras, ela toma o tom azulado, de tal maneira que os comprimentos de onda da luz azul é que prevalecem a interferência construtiva. E assim por diante. Então, a natureza ao nosso redor, basta sair no jardim, está lotado de interferências. As cores das penas dos pássaros é um exemplo fantástico da natureza da interferência, ou alguns peixes coloridos e assim por diante. Não adianta você pegar a pena do pavão e pôr no álcool, ela não vai ficar branca nunca, porque é um processo de interferência. Se você pegar uma florzinha amarela, colocar no álcool, ela dissolve o pigmento, ela fica esbranquiçada. Muito bem. Então, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós vimos algumas aplicações, tipos de interferômetros e o que o fenômeno da interferência nos revela, né? E eu tentei pegar alguns exemplos da natureza
para você entender a importância da interferência nos fenômenos naturais. Claro que vai além disso tudo, né? A interferência, através da interferência, eu sou capaz, um exemplo só para você entender, pega o interferômetro de Michelson. O que eles fazem é colocar num dos braços uma substância que eu não sei o que é. Mas quando a luz passa por ela, ela sofre um atraso ou um adiantamento, e através desse atraso ou adiantamento, está relacionado com o índice de refração, eu sou capaz de quantificar essa substância. Então, os processos de interferometria são processos fundamentais, não apenas para a ciência, mas para a tecnologia. E como você viu, ela está presente na natureza. E nosso curso de ciência é para entender melhor a natureza. Então, agora a gente sabe que a cor, as cores que aparecem nas penas, na asa da borboleta, não é a mesma origem das cores que aparecem nas folhas e nas flores. Elas são de natureza diferente. Nas penas e na asa da borboleta, ela é de natureza interferométrica. Aquelas cores são aquelas que prevalece a interferência construtiva na geometria que a natureza fez naquelas partes dos animais. Na próxima aula, nós vamos continuar com fenômenos físicos associados com a ótica, estudando um pouco o fenômeno da difração. Até lá!